Olá pessoal, conforme prometido, hoje vamos falar sobre funções, a representação gráfica de uma função, ou gráfico de uma função, também a representação geométrica de uma função, né? Então, para representar uma função, a gente vai utilizar aqui o plano cartesiano. A gente tem aqui na horizontal o eixo das ordenadas, com os valores de x, e na vertical o eixo das abscissas, com os valores de y, né? E a gente vai utilizar os pares ordenados para representar o gráfico dessa função. Então, exemplo, seja a função r de r em r a função definida por f de x igual a 3x menos 1. Faça um esboço de seu gráfico. Bom, no enunciado a gente está vendo aqui que a função é de r em r. Significa que o domínio da função é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais. No domínio é onde estão os valores de x e no contradomínio é onde estão as imagens. E a função é definida por 3x menos 1. Então, vou pegar os valores de x, multiplicar por 3 e subtrair o 1. Como o conjunto dos números reais ele é infinito, a gente vai escolher aqui aleatoriamente alguns valores para o x, conforme uma amostra. Como, por exemplo, tenho lá uma panela de sopa. Para ver se a sopa está boa, eu não preciso tomar a panela inteira. Eu pego uma pequena porção, uma amostra, e faço uma prova. E a mesma coisa, então, eu vou escolher alguns números reais para o valor de x. Esses números podem ser quaisquer números reais. Eu vou escolher, então, os números menos 1, 0, 1 e 2. Geralmente, a gente escolhe os números próximos ao eixo 0, 0 para saber o comportamento da função próximo ao zero, né? Então, vamos lá. Quando x é menos 1, que é o primeiro número ali escolhido, eu vou, então, fazer f de menos 1 vai ser igual a 3 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3 menos 1 vai dar menos 4. Então, a imagem do menos 1 é o menos 4. Quando x for zero, vou fazer o valor da função quando x for zero. Vai ser 3 vezes 0, menos 1. 3 vezes 0 é 0, menos 1 vai dar menos 1. Então, a imagem do zero é o menos 1. Quando x for 1, vou fazer f de 1, vai ser 3 vezes 1, menos 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, a imagem do 1 é o 2. Quando x for 2, vou fazer f de 2, vai ser 3 vezes 2, menos 1. 3 vezes 2 é 6, 6 menos 1 é 5. Então, a imagem do 2 é o 5. Então, esses valores de x, repetindo, são valores que a gente pode escolher números reais. Posso utilizar aí números negativos, positivos, frações, números irracionais, ou seja, qualquer número real. Esses 4 exemplos foi o que eu escolhi. Podemos fazer com mais exemplos ou com menos exemplos, dependendo da função. Então, vamos agora marcar no plano cartesiano esses resultados obtidos. Então, quando x foi menos 1, a gente teve imagem menos 4. Isso equivale ao par ordenado menos 1, menos 4. O segundo exemplo ali é 0, menos 1, o ponto B. O terceiro ponto vai ser 1,2, é a abscissa 1, ordenada 2. E o quarto ponto vai ser a abscissa 2, que é o valor de x, vírgula 5, que é o valor do y, que é a imagem. Então, vamos marcar o ponto A. Eu tenho que andar, então, na horizontal até o menos 1. Cheguei no menos 1, não vou marcar o ponto, tenho que olhar para a ordenada é menos 4. Então, na direção do menos 1, eu devo descer até o menos 4. Então, o primeiro ponto fica aqui. O segundo ponto, não vou me deslocar nada na horizontal, quer dizer que tem que ficar na direção do zero mesmo. E a ordenada é menos 1, então tenho que descer até o menos 1 para marcar o ponto. Então, o ponto vai ficar exatamente em cima da linha. O terceiro ponto, partindo da origem, que é no centro do plano cartesiano, eu vou ter que andar então para a direita até o 1. Cheguei no 1, não vou marcar o ponto. Verifico a ordenada é 2. Então, do 1, eu devo subir até o 2 para marcar o ponto. E o terceiro ponto,
a abscissa é 2. Devo me deslocar na horizontal até o número 2 e a ordenada é 5. Não vou marcar o ponto número 2. Então, na direção do número 2, vou subir até o número 5 e marcar o ponto. Está aí. Como essa função ela tem domínio nos números reais, eu tenho aí, por exemplo, alguns números, infinitos números entre o 1 e o 2, infinitos números entre o 2 e o 3. Para representar esses números que eu não coloquei nos meus cálculos, a gente então vai traçar uma linha passando por esses pontos que eu escolhi. Porque, por exemplo, se alguém tivesse escolhido 1,5, por exemplo, a gente vai saber então que o resultado ele vai estar aqui entre o 5 e o 2, entre o 2 e o 5. Tá? Então esse é o primeiro gráfico aí como exemplo. O gráfico é uma linha reta, nesse caso com 2 pontos a gente poderia determinar esse gráfico. Essa função ela pode ser classificada como crescente, uma vez que essa linha ela está subindo, crescendo. Quanto maior é o valor de x, maior é o valor do y, maior é o valor da imagem. Beleza. Então vamos agora a um segundo exemplo. Seja f a função de r em r, a função real definida por f de x igual a x² menos 1. Faça um esboço de seu gráfico. Novamente, o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Vamos montar uma tabelinha. Escolhi aqui alguns números para o valor de x, já que são números reais. Então, vou utilizar o x sendo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando que esses valores foram escolhidos por mim. A gente pode escolher qualquer número real para ser o x. Então, vou calcular o valor da função quando o x for substituído por menos 2. Então, f de menos 2 vai ser igual a menos 2 ao quadrado menos 1. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1 é 3. Então, a imagem do menos 2 é o 3. O valor da função quando o x for menos 1 vai ficar menos 1 ao quadrado menos 1. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, dá 1 positivo. 1 menos 1 vai ser 0. Então, neste caso, a imagem do menos 1 é o 0. Quando x for substituído por 0, vamos ter f de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado menos 1. 0 ao quadrado é 0, 0 menos 1 vai dar menos 1. Então, a imagem do 0 é menos 1. O valor da função quando x for substituído por 1. f de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 é 0. Então, a imagem do 1 é 0. E o valor da função quando x for substituído por 2. f de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado é 4, 4 menos 1, 3. Essa função é chamada função quadrática, pois a gente tem aí x ao quadrado. Né? Eu escolhi valores simétricos, menos 1 e 1. Observem que os resultados dão os mesmos. O valor da função quando x é menos 2 deu 3, e o valor da função quando x é 2 deu 3. Voltando lá no nosso diagrama, isso é uma função, né? Apesar de o menos 2 e o 2 estar ligado ao mesmo valor, no contradomínio isso não há problema. O problema seria se, por exemplo, o 2 da imagem tivesse, o 2 do domínio tivesse duas imagens em y. É o que não acontece. Então, agora que a gente já tem os pares ordenados, vamos marcar no plano cartesiano. Então, quando x foi menos 2, tivemos a imagem 3, menos 1 teve imagem 0, o 0 teve imagem menos 1, o 1 teve imagem 0 e o 2 teve imagem 3. O primeiro ponto, então, é na horizontal até o menos 2, depois na vertical subir até o 3. Temos aí o primeiro ponto. O segundo ponto é na horizontal até o menos 1, depois na vertical não vai subir nem descer nada. Então, o ponto vai ficar aqui mesmo. O terceiro ponto é na horizontal no 0, depois na vertical descer até o menos 1. Então, aqui fica o ponto. O terceiro ponto vai ser na horizontal até o 1, depois na vertical não sobe nem desce nada, que a ordenada é 0. Está aí o nosso quarto ponto. E o último ponto é na horizontal até o 2,
Depois do 2, a gente vai ter que subir até o 3, pois a ordenada é 3 para marcar o ponto. Verifiquem que agora não teria como traçar uma linha reta passando por esses pontos. Vou ter que fazer uma linha curva. Essa curva se chama parábola. Então, vejam que antes do x, antes do zero, no domínio, essa função é decrescente, a linha está descendo. E depois do zero, no domínio, a linha passa a ser crescente, ela está subindo. Então, esse é o gráfico da função definida por f de x igual a x ao quadrado menos 1. Então, para fazer um esboço de gráfico de uma função, basta a gente escolher alguns valores para o x, substituir na fórmula dada, no caso a fórmula que está em amarelo, e o resultado vai ser a imagem daquele valor de x. Depois a gente vai traçar o par ordenado no plano cartesiano. Novamente aqui eu precisei traçar uma linha contínua, pois o domínio ele era o conjunto de números reais. Então, por exemplo, entre o 0 e 1, existem alguns infinitos números das quais eu não utilizei nos meus cálculos. Então, eu traço essa linha para representar esses valores que não foram utilizados. Terceiro exemplo. Faça um esboço da função real definida por y igual a menos 2x mais 1. Aqui não está aquela notação de f de r em r, mas está descrito ali que é uma função real. Então, a gente entende que o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Novamente, os valores de x eu posso escolher qualquer número, escolhi os mesmos, que estão ao redor do zero. Escolhi então menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, quando eu substituir o x por menos 2, eu vou ter que o y vai ser igual a menos 2 vezes menos 2, mais 1. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4 positivo, menos com menos é positivo, 4 mais 1 é 5. Então, a imagem do menos 2 é 5. Agora, quando eu substituir o x por menos 1, eu vou ter y igual a menos 2 vezes menos 1, mais 1. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2 positivo. 2 mais 1 é 3. Então, a imagem do menos 1 é o 3. Quando eu substituir o x pelo zero, vou ter que y vai ser igual a menos 2 vezes 0, mais 1. Menos 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1 é 1. Então, a imagem do zero é 1. O valor da função, quando eu substituir o x por 1, vai ser y igual a menos 2 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 mais 1 vai ser igual a menos 1. Então, a imagem do 1 foi menos 1. Notem o seguinte, que o valor do y depende do valor de x. Os dois valores variam. Tipo, na primeira linha, o x era um valor, na segunda linha, o x era outro valor. Na primeira linha, o valor do y também variou. Era 5, depois no segundo exemplo deu 3, depois no terceiro exemplo o valor do y deu 1, depois no quarto exemplo o valor do y deu menos 1. Por isso que o y é chamado de variável dependente, pois o valor do y depende do valor de x. E o valor de x é uma variável independente, pois o valor de x eu posso escolher aleatoriamente nos números reais. Então, vamos ver então o valor do y, que depende do valor de x, quando x for 2. Então, se eu substituir o x por 2, vou ficar com y igual a menos 2 vezes 2, mais 1. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais 1 vai ser igual a menos 3. Então, ao fazer o esboço de um gráfico, primeiro a gente precisa montar essa tabelinha aqui. Com os valores de x a gente pode escolher entre os números reais e o valor do y vai ser dado em função do valor de x. Agora que a gente tem os pares ordenados, a imagem do 2 foi o menos 3. Vamos marcar no plano cartesiano.
Então, a imagem do 1 foi o menos 1, a imagem do 2 foi o menos 3. Vou traçar na horizontal aqui o eixo X e na vertical o eixo Y. Vamos numerar. Então, menos 2, menos 1, 0, que é ali na origem, 1, 2 e 3. E na vertical com os valores de Y. Tá. Então, o primeiro ponto é menos 2 no X. Eu tenho que subir até o 5 para marcar o ponto. Então, o primeiro ponto dessa função é ali. Menos 2 no X, 5 no Y. Segundo exemplo, menos 1 no X. Devo subir até o 3 para marcar o ponto. Então, o segundo ponto é ali. O terceiro ponto é abscissa 0 e ordenada 1. Então, do 0, eu devo subir até o 1 para marcar o ponto. O próximo ponto é abscissa 1. Então, eu devo andar na horizontal até o número 1. E ordenada menos 1. Então, fica ali embaixo. O último ponto é abscissa 2, desce até o menos 3. Bom, novamente, então, está quase pronto o nosso gráfico. Como essa é uma função real, eu preciso traçar então uma linha que passe por esses pontos. Essa linha é o gráfico da função. No caso, essa linha, a gente verifica que o sentido dela está decrescendo. Então, essa função poderia ser classificada como função decrescente. Bom, não é todo gráfico que representa uma função. Então, para ser uma função, a gente tem que lembrar que cada elemento do domínio deve possuir uma única imagem no contradomínio. E nenhum elemento do domínio pode ficar sem imagem. Então, todos os valores de x que eu coloquei aqui tiveram uma imagem correspondente e uma única. Então, por exemplo, esse gráfico aqui. Vamos verificar se esse gráfico representa uma função. Por exemplo, se eu pegar o número 2 no domínio ali e subir na vertical, eu vou verificar então que o número 2 está associado a dois valores na linha do gráfico, ao 2 e ao 4. Então, utilizando diagramas para exemplificar, vamos ter então que o 2 ele possui imagem igual a 2 e imagem igual a 4. Então, esse gráfico aí ele não é uma função, porque para ser uma função, cada elemento do domínio só pode ter uma única imagem. Então, esse gráfico ele não representa uma função. Um próximo exemplo de que não representa uma função. Bom, eu tenho aqui essa curva, um semicírculo. Novamente, eu vejo aqui que se eu escolher um valor do domínio, por exemplo, 2, ou poderia ser no número 1, ou entre 1 e o 2, eu vou tocar no gráfico nesse gráfico aí em 2 pontos. Novamente, não é uma função, porque o 2 aí ele tem duas imagens. Então, não representa uma função. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, explicando então como fazer o esboço de um gráfico. O esboço ele quer indicar então um desenho, seria então a representação geométrica de uma função. E não é todo gráfico que representa uma função, tá bom? Então espero que tenha ajudado aí. Um abraço a todos.